Fala galera de Rio Preto e região, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast, episódio de número 83. Eu sou Leandro Martins, host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um assunto que gera muitas dúvidas, que gera muitos questionamentos, que é sobre LGPD. Então, se você está aí sentado no seu trabalho, se está ouvindo no seu carro, se ajeite aí e acompanhe, que vai ser um episódio super bacana. Mas antes, se você está nos assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. E já deixa o seu like aqui nesse vídeo, já curta esse vídeo e também já compartilha aí com seus amigos. Se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, lembrando que nós estamos lá no Spotify, no Deezer, Amazon Music e no Apple Podcast. Você também pode nos seguir e também vai ser sempre notificado quando tiver um novo programa no ar. E hoje, para falar desse assunto super bacana, nós trouxemos aqui Bruna Picolin. Ela é advogada, doutora Bruna Picolin, advogada digital. Eu gosto de ler aqui para não falar, para não cometer nenhuma gafe, né? Ela já tá rindo aqui. Doutora Bruna é advogada digital, ela é palestrante, especialista na adequação à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vai contar um pouquinho para nós aqui também sobre a questão da lei, que é uma lei que foi sancionada há alguns anos, mas que de 1 ano, 2 anos para cá, que foi quando ela realmente começou a valer, aí veio o desespero de todo mundo para se adequar à lei. Então, estamos aqui hoje com Bruna Picolin. Seja bem-vinda ao Rio Preto Cast. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos assiste. Mas muito obrigada pela apresentação, mas eu quero apresentar o meu colega. Eu vou ler porque, assim, eu não vou ler só um pequeno detalhe. Porque se eu for falar sobre o currículo desse meu amigo aqui, pelo amor de Deus, doutor Igor Vinícius Nogueira Jorge, ele é delegado de polícia. Inclusive, viu, você sabe que na minha vida eu já quis ser delegada. Você sabe disso, doutor? Mas você tem perfil, né, inclusive. Mas eu estudei fortemente. A minha loucura era ser delegada. Prestei vários concursos. Antes de me voltar para o direito digital, a minha loucura era ser delegado de polícia. O que é isso? Ele é mestrando em educação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMS. Ele é professor concursado da Academia de Polícia Civil, titular de cadeira da Academia de Ciências, Artes, Letras dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, membro da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Mas o que eu quero dizer é que ele é membro internacional da Academia Forense, de coisas tecnológicas, dessa coisa toda, desse universo que ainda é muito subjetivo, esse universo cybercriminal. E se existe uma pessoa melhor para falar sobre isso, eu desconheço. Muito obrigado, doutor, por aceitar meu convite. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, eu te agradeço, Leandro, te agradeço, doutora Bruna. É sempre um privilégio poder falar sobre esses temas, falar de forma descontraída, de forma leve, porque esse tipo de tema tem que ser tratado com leveza, né? E isso tem que ser trazido para a mesa das pessoas, para a casa das pessoas, para o trabalho. Isso tem que ser uma realidade. Cada vez mais a internet e os meios tecnológicos fazem parte da vida da gente, e sendo assim, temos que ter um pensamento seguro, ter um pensamento que saiba utilizar esses recursos, utilizar o lado bom desses recursos, mas sempre pensando também em não se envolver em encrenca, em se prevenir, em se proteger. Isso é importante. Com certeza, com certeza. Eu acho que é importante a gente deixar claro para todo mundo o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque dá muitas dúvidas em todos os canais que você ouve, cada um fala de um jeito, mas simplificando, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu gosto de falar sempre sobre a LGPD, e o doutor está aqui, ele vai poder falar muito melhor do que eu, que antes mesmo da gente entender quais são os nossos direitos frente a uma legislação, é importante como a gente se comporta com essa legislação. Então, muitas vezes a gente vê coisas acontecendo, golpes de Pix, golpe de banco, golpe de tudo quanto é coisa acontecendo, e a gente muitas vezes não entende. Por quê? Quando eu ouço as pessoas falando assim, hackearam o meu Instagram e eu não fiz nada, isso chega a me dar palpitação, porque assim, a pessoa cai tão facilmente na engenharia social. Sim. E aí instala ransomware, aí tem malware, tem os malwares da vida, malware e balware, o doutor vai falar melhor. Ele transmuta código de boletos, estelionatários tomam banho disso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas imaginam que é tudo que é voltado para o digital, quando não. Um simples documento com dados em cima de uma mesa, tirei uma foto, fiz uma selfie, publiquei, isso é um incidente de vazamento para fins de legislação e exposição de dados.
Quando a gente vê aí esses crimes de pedofilia, essa coisa absurda que tem acontecido, eu vejo mães colocando foto de bebê com estrelinha nas partes íntimas, isso chega a me dar arrepios, porque o que, que acontece? O universo de pedofilia, o universo da Dark Deep Web, ele é muito mais poderoso do que a gente imagina. Sim. A inteligência artificial, ela tá aí para nos ajudar, só que a potência que isso traz é muito maior aquilo da que a gente imagina. De acordo com a pesquisa da Cisco, que são agentes tecnológicos, eles falam que a inteligência artificial, de acordo, né, com a medição deles, está 100 anos à nossa frente. Então, como acompanhar isso? Então, primeiro é como a gente lida com os nossos dados. A LGPD ela veio para tratar o titular do dado, nós enquanto CPF. Mas o que eu faço com isso? Né, doutor? Realmente. E assim, uma grande questão é que as pessoas não têm a mínima dimensão do que é uma divulgação indevida de um dado, de uma informação que seja sensível, uma informação que pode colocar até a vida da pessoa em risco. Sim. Não só a reputação. Se fala muito, mas a reputação daquela pessoa foi atingida, mas muitas vezes até a vida da pessoa. Sim. Porque só quem atende, por exemplo, uma situação em que há divulgação de um conteúdo íntimo daquela vítima, só quem atende uma vítima de um crime dessa natureza sabe o que é a pessoa entrar em um estado, uma depressão, uma doença, uma depressão profunda, um problema muito sério, decorrendo desse tipo de problema. Só quem atende aquele pai ou aquela mãe que procura a delegacia de polícia quando tem a informação de que o filho sofreu um abuso, filho de 10 anos, filho de 12 anos, e até idades menores do que isso, porque usaram redes sociais sem primeiro que não deveriam usar. Sim. Primeiro não deveriam usar. Mas sem aquele controle parental que deveria ter sido usado, porque uma criança de 9, 10, 11, 12 anos não deve usar redes sociais. Isso aí é uma questão óbvia, porque uma rede social ele está disponível para o mundo todo. Ele não está restrito, mal, né? E qualquer pessoa tem acesso. Para o bem e para o mal. E aí um criminoso, ele utiliza uma estratégia para se aproximar daquela vítima. Muitas vezes existe um abuso no âmbito digital ou até mesmo um abuso físico, em que o criminoso ele pratica algo muito grave e chega, eu falo que é o pior tipo de ocorrência que nós, policiais, temos tido a oportunidade de trabalhar. Porque é um tipo de ocorrência que você vê que aquele dano que aquela criança pura, aquela criança inocente está sofrendo é incalculável, é um dano, é uma cicatriz que vai ficar para sempre. Mas, infelizmente, muitas vezes houve um problema muito sério por parte do pai, da mãe, do responsável, do avô, da avó, por vigilância que não até mesmo. vigiou, que não monitorou, que não usou, por exemplo, um aplicativo de controle parental para impedir que tivesse acesso a certos conteúdos ou que fossem abordadas em redes sociais. Sim. Uma criança, hoje, o Facebook eu acho que exige, por exemplo, 13 anos, né, se não me engano, para a pessoa ter um perfil lá. E eu acho que é uma idade muito tenra ainda, a pessoa muito vulnerável jovem. ainda. Mas ainda assim, vemos pessoas com idade menor ainda que mentiam na idade. Sim. E com o apoio, o acompanhamento do pai e da Do mãe. pai e da mãe. Aí na madrugada, aí durante a noite, aquela criança está sozinha, conversando com estranhos, conversando com seres humanos do mal, seres humanos Sim. que são capazes de qualquer coisa contra aquela vítima. Então, é muito muito delicado. sério, muito delicado. E nos entristece porque quando a pessoa procura a unidade policial, geralmente o problema já aconteceu. Por isso que é tão importante a prevenção. E é o que a Polícia Civil e tantos outros órgãos, e é o que vocês estão fazendo aqui, acabam realizando ao trazerem a lume esse tipo de reflexão. Trazendo, só ressignificando aqui o que o doutor falou, não sei se vocês acompanharam, não sei se na semana passada ou na retrasada, uma ex-miss da Venezuela, salvo engano, ela compartilhou essa coisa de, hoje em dia nós somos, digo nós porque me incluo nisso, toda hora o celular tá na frente e vamos colocar filtro, e vamos tirar selfie, onde é que eu tô, muito legal o lugar que eu tô, e localização em tempo real, essas coisas todas. O que ela fez? Eu não sei se ela foi comemorar o aniversário dela ou de uma amiga, e em um restaurante de comida japonesa, lá na Venezuela, e ela colocou uma foto em tempo real que ela estava comendo naquele determinado restaurante. Ela tinha um problema com o ex-namorado ou ex-marido que encontrou, né, ela através da publicação, executou ela dentro do restaurante. Ela foi executada dentro do restaurante. Quando a gente fala muitas vezes de
de crimes relacionados a abusos, né? Muitos deles vêm direcionados através disso. Inclusive uma pessoa que eu conheço, diretamente falando, ela foi passar férias em determinado lugar. E nesse determinado lugar, ela baixou o aplicativo do Tinder, nesse lugar. Encontrou um rapaz lá. E esse rapaz foi para outro estado que ela foi. Mas aquele rapaz, ele era daqui próximo aqui da região. Então, o perfil dele era ok. Ele conversava, era tudo ok. Tava tudo certo. Tava tudo ok. Tudo que ela pesquisava sobre o cara era verdade nos olhos dela. Tudo certo. E aí, ela combinou de encontrar com esse rapaz no barzinho. Encontrou e ele, com todas as artimanhas, conseguiu levá-la pro apartamento dele. Só que ela compartilhou, antes de sair, a localização em tempo real com as amigas. Demoraram 3 dias para encontrá-la. Ele colocou ela em cárcere, estuprou, drogou, bateu, enfim. Se você conversa com ela hoje, o pânico dela é estampado no olho. Ela não confia em polícia, ela não confia em juiz, ela não confia em mais ninguém, ela não confia em ninguém. Porque onde ela não foi atendida por mulheres, foi atendida por homens. E daquela localidade, os homens falavam, mas você foi, né? Você foi, né? Então, ela ficou altamente traumatizada. Então, e ainda, acho que no caso dele, ele pagou a fiança e ele saiu, ele tá solto. E aí é uma questão até da lei brasileira, né? Um Exato. problema de política criminal que, infelizmente, aquele criminoso, ele pratica inúmeros crimes e ele acaba fazendo uso, né? A defesa dele vai fazer uso de todos Das artimanhas, né? todas, né? As estratégias Sim. jurídicas que vão permitir que ele persista na prática criminosa. Então, isso é uma preocupação séria, uma preocupação que tem que ser enfrentada. Outro ponto que foi apontado, outro aspecto que é interessante também, casos em que a pessoa expõe muito aquela rotina. Eu canso de falar isso. Comportamentos. Uniformes padrões, escolares. Poxa, isso aí é muito complicado, porque Eu o canso de criminoso, falar. ele enxerga isso e ele vai tentar usar essa estratégia para praticar algum crime. É muito comum um vídeo que foi divulgado na internet, onde o indivíduo que estava sendo preso por sequestro, ele sequestrou uma pessoa e ele fala que ele tinha obtido todos aqueles dados Através de redes sociais. nas redes sociais. Só que isso foi um caso específico. Temos visto com frequência situações que o criminoso ele usa de conhecer melhor da vítima. Como conhecer? Por aquela rede Sim. social, por aquela publicação, por aquele exagero, por aquela mania que as pessoas têm de a todo momento publicar uma selfie, a todo momento querer ostentar. Sim. E não existe isca maior, não existe atrativo maior para o criminoso do que um bom ostentador. A típica vítima é aquele que ostenta bastante, Sim. porque isso atrai atenção. E também é importante que as pessoas tenham cuidado quando eles publicam um conteúdo, mas além disso que tenham adotado alguns comportamentos mínimos na configuração da rede social. Sim. Né, do Facebook, do Instagram. Tem que ser perfil bloqueado, cuidado quem é o seu amigo, sabendo também, mesmo que Sim. você aceita eu só aceito amigos reais. Mas pode ser alguém usando a foto de um amigo real Justamente. seu, porque o criminoso, dependendo do tipo, eu não sou tão ligado a terminologias, mas assim, eu fico tentando apresentar de forma mais clara a questão, mas existem fraudes que são mais específicas que o criminoso ele vai fazer toda uma investigação, considerando a vida daquela vítima, então ele vai saber da rotina, ele vai saber da rotina da família, ele vai obter dados que estão disponíveis, né? Ele vai usar fontes abertas para isso, ele constrói todo um perfil daquela vítima e ele usa isso para quê? Ele vai usar isso para praticar o crime, ou para que as consequências do crime sejam muito mais graves. E isso é uma questão que faz com que eu insista tanto da importância da educação digital, e especificamente a educação para o uso ético e seguro dos meios tecnológicos, que ela seja oferecida na escola, na igreja, na empresa, em qualquer lugar. Isso tem que fazer parte da vida das pessoas. Tem que ser um hábito falar sobre isso, né? Esses cuidados. Porque quando eu digo sobre a LGPD, né? Quando falam a LGPD de 2018 entrou em vigência em 2020.
é uma legislação nova. Sob o meu ponto de vista, a LGPD começou lá na Constituição em 88, quando previu no artigo 5º o direito à intimidade. Porque quando a gente trata de dados pessoais, de proteção de direito pessoal, nada mais é do que direito à intimidade, que começa desde lá. Então, foi necessário que viesse, então, a Constituição, uma legislação que reafirmasse fora todas as outras. Marco Civil da Internet, a legislação da Carolina Dickmann. Aí tem tantas outras que tratam da pessoalidade. A própria lei de interceptação telefônica trata dessa pessoalidade. E tamanho é o descaso com tudo isso e também o oferecimento gratuito disso toda hora, que, às vezes, assim, quando eu chego nas empresas, né, eu dou o primeiro treinamento, o que eu faço? O que a gente utiliza? Eu vasculho a rede social de todos os colaboradores. Por que eu faço isso? Porque eu mostro, porque é assim, é inofensivo colocar a foto do meu filho com um uniforme escolar. É inofensivo colocar que eu saio às 7, que eu chego às 7h20, eu vou para academia, que eu volto. Então, as pessoas não têm dimensão do que pode atrair aquilo. Aí, como o doutor disse, eu tenho um cliente que ele colocava, né, a sequência do filho dele, aí no perfil dele era CEO não sei o que lá, de uma grande empresa. Falei, meu amigo, me ajuda, né? Aí depois seu filho é raptado, a gente não sabe por que aconteceu isso. Quando eu ouço, como eu disse, né? Ai, raptaram minha conta do Instagram, ai, não sei. Gente, é tão esdrúxula a forma que eles fazem a engenharia social que as pessoas não têm dimensão. Como que geralmente a gente acompanha? As pessoas entram em determinado site e aceitam a política de privacidade cookie. Primeiro que não sabe nem que é um nem que é outro. Não, já começamos aí. Aí. Começamos aí, não sabe nem que é um e não sabe nem que é outro. Beleza. Cookies, eles filtram a preferência dessa pessoa. Beleza. Então, supondo, eu sempre dou esse exemplo porque ele é típico. Então, eu gosto de vinho. Ok. Vou lá, entro num site de vinho, olhei alguns vinhos. Aquele site percebeu que eu gostei de determinado vinho, aceitei os cookies, filtrou minha preferência. Daí, meio segundo, começa a aparecer vinho no Instagram, no Facebook, no Google. O Google te liga falando do vinho, é bem assim que acontece a coisa. Beleza. Passou uns dias, então vai um perfil de uma determinada vinícola, uma loja de vinhos, que tem 100 mil seguidores e te adiciona. Aí você fala, poxa, eu tô notado, hein? Eu tô notado, hein? Ó, tá me olhando, estão me vendo. E aí, o que eles fazem com isso? Eles começam a interagir. Sim. Então, começa a interagir, curte, reação, e começa a perceber a sua rotina e o nível que você acessa isso. Que hoje, gente, eu ouvi ontem que uma pessoa fica 16 horas na média no Instagram. 16 horas do dia dela tá no Instagram, veja você. De 24, então não vive, né? Não, mas isso é comum. Não, você... Dorme um pouquinho. Dorme um pouquinho, às vezes ele dorme. Às vezes dorme. Às vezes dorme. E aí, começa a perceber a rotina dessa pessoa, daqui a pouco tá interagindo, conversando. Oi, tudo bem? Ah, oi. Passa um pouquinho. Dali a pouco, nossa, viu, Leandro? Achei que você é um exímio comprador de vinho e eu tenho visto suas características, combina demais com o perfil da nossa loja. Então, eu gostaria de te convidar a ganhar esse vinho, porque você é muito importante para nós. Aí te manda um link, o que você faz? Aí vai lá e clica, puf, já era. Era só o que precisava. Era só o que precisava. Captou todos os dados. Ali, invadiu tua conta. Agora eles estão audaciosos e começaram a invadir Pix. Eu ouso dizer, não sei o que o doutor pensa disso, eu ouso dizer que em 5 anos nós não teremos mais furtos e roubos na rua. Eu ouso dizer. Por que acontece? Eu não me lembro a última vez que eu andei com uma nota de dinheiro na carteira. Eu não me lembro a última vez que eu fiz isso. Ou é só cartão, ou é Pix, é tudo digital. E lá na China ainda não é mais... Na China agora é na mão, né? Não sei se vocês viram. Você coloca a mão, você paga as coisas lá. Então, eu não sei como é que é esse nível de evolução. Então, quando as pessoas falam, eu não sei como acessou tudo. Acessou tudo. Eu não sei, não sei se foi aqui em Rio Preto ou aqui perto, um empresário perdeu 470 mil reais. 470 mil reais. Ah, vou acionar a polícia, vou acionar o judiciário, mas vamos achar esse colega? Como é que vai ser tudo isso? Eu sei que a tecnologia, ela nos ajuda muito, só que ela também nos impossibilita muito. Realmente. Com certeza. Então, essas fraudes, elas vão acontecendo com frequência. Sim. E uma dificuldade é que, muitas vezes, todas as pessoas que vão lidar com isso, eles não têm alguns conhecimentos mínimos que deveriam ter para esse primeiro atendimento. E no geral falo isso, porque eu quero dizer, eu vou dar um exemplo concreto. Eu já tive
dezenas de casos de pessoas que procuraram, por exemplo, a unidade policial. Falaram, olha, eu estou esperando para fazer a ocorrência porque eu mandei um Pix e fui ver a fraude. E eu já falei no banco, o banco pediu um boletim de ocorrência. E aí o pessoal se esquece de lembrar, e aí todos deveríamos saber que existe, tratando-se de Pix, existe o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. O ponto mais importante, qual que é? A pessoa percebeu que foi vítima de alguma fraude, que ele transferiu indevidamente um Pix por um erro, ou por uma questão criminosa, alguém enganou ele tem que ligar no 0800 do banco e falar, olha, eu quero cancelar a transferência porque era crime. Eu quero usar o MED, eu quero usar um mecanismo especial de devolução. Isso é muito importante pontuar. Quando é feito rápido isso, o dinheiro retorna. Eu já tive casos 1 hora, tive casos 1 dia, tive casos 3 horas, tive casos 20 minutos que tudo deu certo. Já tive casos também 1 hora que não deu certo, 1 dia que não deu certo. Existem todas as possibilidades, mas assim, o que é importante é que as pessoas que conversam com quem sofre aquele crime, e o banco tem que saber, porque muita gente fala, eu saí do banco, o banco mandou ir na delegacia. Eu falei, peraí, mas foi feito o bloqueio? Falaram para fazer o BO primeiro, para apresentar o BO no banco. Eu falei, mas aí o dinheiro vai para a conta de um laranja que muitas vezes nem sabe que a conta está sendo usada para essa finalidade criminosa, e o que vai acontecer? O dinheiro desaparece, né? O dinheiro vai para uma conta, alguém saca. Então, quanto antes a vítima tem que entrar em contato com o banco. O MED ele foi criado pelo Banco Central justamente para enfrentar o problema relacionado com a prática de crimes em que a vítima transfere Pix. O problema é que a pessoa não tem esse primeiro atendimento. Então, temos trabalhado bastante, e eu tenho visto que, posso falar que pelo menos no âmbito da Polícia Civil, existe todo um trabalho no sentido de orientar as pessoas a, inicialmente, informar o banco para que use o MED e, em um momento seguinte, é notório, que seja feita a investigação, a apuração daquele fato. Mas o dinheiro foi recuperado. Naquele primeiro momento é recuperar o dinheiro, ou seja, aqueles minutos, aquele tempo que a vítima demora para fazer o boletim de ocorrência. Antes ele liga no banco para fazer o MED. Aqueles minutos, aquilo não muda nada para o trabalho investigativo. Porém, esperar fazer um boletim de ocorrência, esperar o boletim ficar pronto, aqueles minutos podem fazer diferença, porque às vezes 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, é a diferença entre recuperar ou não aquele dinheiro. Então, as pessoas têm que estar preparadas para falar para a vítima, tomar muito cuidado com isso, além, lógico, de preservar todas as evidências do crime. O que não pode acontecer é a vítima procura a unidade policial e fala, eu apaguei tudo, porque eu fiquei tão revoltado. Eu já vi casos assim. Aí a vítima apaga tudo. Fala, mas a polícia vai ter que fazer a coleta da materialidade do crime. Porque a investigação ela vai envolver você identificar quem foi o autor, mas também providenciar a materialidade. Ou seja, você ter as evidências do crime e demonstrar que um crime aconteceu. Porque não adianta você provar quem é o autor se você não prova que aconteceu o crime. Então, o fato é atípico, a polícia não tem o que fazer. Justamente, e é muito pontual o que o doutor está falando, e também trazendo para outra vertente, o notório despreparo, né, do primeiro impacto administrativo, digo. Por exemplo, e trazendo para o crime do consumidor, trazendo para esse lado, porque também existem. Teve um caso de uma empresária de Fortaleza, Ceará. Bom, não sei. Eu sei que foi daquelas bandas lá, que foi divulgado recentemente. O que ela fazia? Ela pegava o cadastro que era realizado na loja, porque quando você vai fazer uma compra, numa loja comum, vou comprar um sapato. Beleza, comprar um sapato. Comprei o sapato, você quer nota fiscal paulista? Não, obrigada, de nada, não quero. Só quero comprar meu sapato, pagar e ir embora. Só que você chega no caixa, o que é a prática? Qual que é o seu CPF? Seu nome, sua data de nascimento. E as pessoas precisam entender legitimamente do direito delas nesse sentido, porque, assim, para a captação de um dado, ele precisa ser estritamente necessário. Exato. Então, qual é a finalidade dessa captação? Que é isso que a legislação ela traz. Eu vou te dar um cashback. Você vai participar de um sorteio. Você tá ok? Eu ouço muitas pessoas falando, o termo de consentimento é suficiente. É o ponto mais frágil da legislação. Ele é unilateral. Só eu dou o consentimento, então eu posso revogar a qualquer minuto. Então, ele é muito frágil. E isso é muito pontual. Só que aí, o que acontece? Se a pessoa não tem o conhecimento da legislação, nós não temos o caráter preventivo de todas as situações, de modo geral. Sofri um problema. Essa empresária captava os dados, e o que ela fazia? Como era tudo high ticket, tudo pessoas de classe A, o que ela fazia com isso? Ela fazia empréstimos.
que foi caracterizada até o presente momento pela polícia, 6 milhões de reais. Que ela fazia empréstimos de contas de pessoas que tinham absurdo. Então, o que é 300 reais por mês de empréstimo para uma pessoa que nem olha muitas vezes a conta dela? Só que bastou um para começar a filtrar os demais e ver a continuação desse crime. Por aí você imagina como é que funcionam essas questões todas. Só que você chega no Procon, de modo geral, as pessoas não têm preparo para falar sobre LGPD, sobre falar direito de utilização de dados, ou procura a polícia, ou ainda, isso que o doutor falou é muito pontual. Não precisa necessariamente, primeiramente, procurar a polícia. Liga no banco. Resolve primeiro com quem Depois, aconteceu, né? Porque senão, entidade. dificilmente esse dinheiro estorna. Dificilmente. Sim. Há 10 anos, quando eu era entrevistado sobre esse tema, eu falava, se você é vítima do crime, procure uma delegacia de polícia, faça o boletim de ocorrência. A orientação nossa era essa. O primeiro passo tinha que ser fazer o boletim de ocorrência, apresente no banco. Só que isso foi mudando. Sim. E uma característica, né, da tecnologia é essa fluidez, né, essa dinamicidade. Isso vai evoluindo bastante e hoje esse primeiro atendimento é importante. Eu falo que no âmbito da Polícia Civil, por exemplo, a capacitação passou a ser inicial, a capacitação inicial de todo policial quando ingressa passou a envolver o primeiro atendimento. Sim. Porque é um ponto crucial Faz muito também. sentido. É o momento que envolve coletar evidências, então são questões interessantes. E o cidadão comum, ele sempre oferece informações achando que ele está tendo uma vantagem. Sempre. Então aquilo é só vantagem. Sempre. Então ele vai na farmácia... Isso é muito importante. Ele vai na farmácia, Isso é muito importante. olha, ele coloca o CPF, porque ele vai ter um desconto naquele medicamento. E aí ele está achando que ele está tendo uma vantagem gigantesca. E os dados deles estão indo para certos... aquilo está ficando registrado em um local que vai ter vazamento. O Brasil é campeão de data break, né? Dos grandes vazamentos de dados. A principal, hoje, né, as últimas notícias que nós tivemos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que o principal foco de fiscalização hoje são as farmácias. Porque o que acontece com as farmácias, além da invasão, eles vendem os dados e são sensíveis. Então, como funciona? Você chega a determinada farmácia, você quer seu CPF para desconto? Então, antigamente, a aferição de pressão era gratuito. Hoje, custa R$1, mas se você der seu CPF, ele volta a ser gratuito. Por quê? Você falou lá na amnésia do seu plano de saúde que você não tinha problemas cardíacos e que você não tinha problemas com pressão, que você não tinha nada disso, que estava tudo certo com a sua saúde. Só que uma vez a cada 15 dias, você vai lá e fere sua pressão. Uma vez a cada 15 dias, você vai lá e fere sua pressão. Aí, de repente, o seu plano de saúde aumentou. Puxa, recebi um e-mail que tive um aumento com o plano de saúde. Por quê? Porque ele já sabe que você é um possível cardiopata. Que você já sabe que possivelmente você é uma possível gestante, possível diabético. Ele sabe da sua história. Desde a sua vida sexual até a sua morte, tá tudo bem desenhado, porque é dado sensível. É um dado sensível. Dado sensível, só para ficar mais claro para os nossos telespectadores. São dados relativos à saúde, genética, dados biomédicos, dados políticos, sindicais, etnia racial, sexualidade. Sindical, já falei? Já. Então é isso. Resumindo. E religiosos. E religiosos. Agora vamos falar assim, por exemplo, você falou bastante de características, mas assim, tem muita gente que ainda não consegue entender. Então, que seria mais específico, tipo... Seu nome, CPF, data de nascimento, resultado do seu exame, o que mais, assim, só para as pessoas ficar bem mais claro, assim. Depende de onde nós estamos. Por exemplo, eu posso me negar a dar um dado cadastral em determinada loja? Depende da finalidade. O que a gente tem que deixar claro para fins da legislação, porque quando a LGPD desceu, meu Deus do céu, não posso mais captar dado. Não é isso. A captação de dados, ela continua regular desde que seja feito dentro da finalidade específica da legislação. Então, o que as pessoas têm que ter em mente é que, por que está coletando o meu dado? Por quanto tempo vai ficar meu dado coletado? Por que está captando esse dado? Vai excluir esse dado? De que forma? Quando vai ser? Isso serve para qualquer área. Para a área do direito público, para direito privado, para empresa, para segurança, para tudo. Porque é muito vulnerável os dados hoje. Sim. De acordo com os estudiosos, é o novo petróleo. São os dados. Né? A briga
A briga que nós temos aí é relacionada a dados, né? Uhum. Então, assim, muitas coisas podem acontecer por causa de um dado. Imagina só, imagina o nível de acesso que o Dr. Igor tem no celular dele a título de lista de contatos. Uhum. Imagina se temos uma invasão e vaza o que tem dentro do celular dele. Para ele, já vai ser o nível de apocalipse hard. Para qualquer ser humano. Mas tô dizendo Inclusive assim, para mim. inclusive pra você. Para mim, se vazar os dados dos meus clientes que eu tenho aqui, como é que eu me explico para os meus clientes? O nível de credibilidade, no meu caso, é alto. E, assim, quando a gente transforma isso para vários lugares, é por isso que a legislação da LGPD, ela trata do efeito dominó. Se eu tenho adequação, se eu tenho segurança, se eu tenho a política de ter segurança de prevenção, você também tem, todo mundo tem que ter. Exato. Porque senão, como é que eu converso de modo diferente? Porque a partir do momento que eu dou o meu dado, porque eu vejo muita gente fazendo absurdos com dado. Absurdos. Eu vi um colega advogado ontem, meu coração quase errou as batidas, perdi o compasso por conta do que ele fez. O que ele fez? Ele foi falar sobre selfies e fraudes bancárias. Uhum. Muito bem. Ele pegou o RG dele com todos os dados dele. Então, gente, aqui vocês podem ver. Ele fazendo selfie. Ele fazendo selfie. Outro dia, vi um outro colega advogado. Nessa vida, a gente nasceu para pagar boletos. Todos os boletos em cima da mesa, com todos os dados pertinentes. A ele, a família, a avó, a tio, papagaio e periquito. Então, assim, muito é do que o Dr. Igor falou, assim, eu bato muito nessa tecla, que a minha missão quanto à LGPD é tratar o aculturamento das pessoas, porque isso é um processo cultural. Porque lá na União Europeia, através da GDPR, que é a legislação de proteção de dados lá, é tão enfático? Porque lá funciona. Lá tem característica, não é que não aconteça, acontece muitos crimes lá, só que a enfática lá é a prevenção. Então, torna-se mais dificultoso. Eles baixaram a resolução de legislação de inteligência artificial esses últimos dias por lá. O que preconiza a legislação lá? Que a inteligência artificial não seja usada para fins que não sejam éticos, para fins que abusem da sexualidade, que abusem do estado de saúde, que lidem, trazendo para o nosso português, as fake news, essas coisas todas, justamente para travar isso. Como é que funciona lá? 18 meses. Você tem 18 meses para se organizar com isso. No 19º, você não se organizou, as sanções vêm e elas vêm duras. Então, quando eu falei com o Dr. Arthur, da NPD, eu falei justamente sobre isso com ele. Falei, as pessoas às vezes acham que a grama do vizinho é mais verde, não vai acontecer com a minha. Nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer comigo. E quando eu digo isso, as pessoas não têm dimensão do nível de acesso que pode acontecer um crime. A inteligência artificial, o doutor tá aqui, é capaz de pegar a minha face e me colocar numa ficha criminal facilmente. Facilmente. Hoje tem vídeos, vários vídeos sobre. Então, isso dá muito medo. Então, por isso a política da prevenção. Ah, mas meus dados estão todos na internet, eu dou um Google, eu acho. Só que não é porque tá no Google que tá público. Exato. A internet não é terra de ninguém. Realmente. É interessante que só da gente pensar, por exemplo, vamos pensar um vazamento de um dado específico, dado do Sistema Único de Saúde. Uhum. Isso seria um exemplo de um vazamento, né? Brasil, campeão, né? Os data brokers, Sim. Né? Um vazamento gigantesco. Agora, o que acontece? Com o tempo, criminosos começaram a criar painéis. E esses painéis, eles não reúnem os dados do Sistema Único de Saúde, os dados do Detran, os dados da empresa de telefonia, da Vivo, da Claro, da TIM, da Oi. Não. Eles reúnem tudo isso. E aí reúnem Serasa, reúnem esses dados que eu falei, dados até, eventualmente, de órgãos públicos, e painéis que oferecem fotos, documentos com fotos, assinatura da pessoa, e oferecem para outros criminosos. Então, quando a gente pensa apenas no vazamento de uma classe de dados, na verdade, o problema é muito maior, porque esses painéis que muitas vezes são oferecidos por criminosos, eles envolvem uma grande quantidade de fontes diferentes. Então, são bancos de dados oriundos de órgãos públicos e privados, e tudo isso perante um criminoso que vai fraudar a vítima, Faz um que vai dossiê. enganar alguém, ele vai usar isso. Faz um dossiê. Ele vai usar isso para abrir uma conta bancária, ele vai usar documento com foto da pessoa para abrir conta. Isso aí acaba sendo um problema muito grave. E outro ponto que estava sendo apontado pela doutora Bruna diz respeito à desinformação. Porque quando se fala em
desinformação, né, na divulgação de um conteúdo que não é verdadeiro. E se fala também na inteligência artificial. Hoje, esse tipo de recurso, e que tem sido aprimorado, se torna um recurso muito fácil de ser utilizado. Se antes era difícil, eu lembro, em 2016 a gente escreveu sobre deepfakes, que era a possibilidade de fazer uma alteração profunda em uma foto ou um vídeo. E aí, me recordo da eleição, se eu não me engano, em 2018 ou 2016, logo depois, aconteceu o caso de uma deepfake que usaram a imagem de um candidato a governador, fizeram um trabalho de sobreposição de rosto, o rosto dele aparecia naquele momento. Só que naquele contexto isso não era tão comum. Hoje, qualquer pessoa Justamente. com conhecimento irrisório sobre isso, ele Justamente. consegue fazer esse tipo de divulgação. Isso nos preocupa bastante. E isso também isso acaba reforçando a necessidade da educação digital e de que as pessoas estejam preparadas para fazer uma análise crítica diante daquilo que ele recebe. Porque aquela tiazinha do WhatsApp que recebe uma informação que não é verdadeira e repassa isso para outras Sim. pessoas, ele tem que ter um neto que fala para ela, vó, não faça isso. Pelo tem amor um de filho, Deus. ó, Deus, porque hoje, o que o cidadão gosta de divulgar? Ele divulga principalmente aquilo que é falso, que é mentiroso, ou que é abjeto, Sim. aquilo que chama a atenção, que é do ser humano. Né? O ser humano não vai ficar vendo desenho de gatinho todo delicadinho, né? Ele quer ver uma pessoa sem a cabeça lá. Que é o pau quebrar, né? E aí Todo. isso vai gerando likes, né? Vai gerando curtidas, isso Gera audiência. pode gerar dinheiro para quem está fazendo engajamento. Importante. Só que às vezes o objetivo é ainda mais profundo porque vai causar um grande prejuízo a uma pessoa então é um ponto importante. Então a gente não pode se esquecer dessa questão da desinformação, ainda mais em um ano eleitoral, em um ano que a inteligência artificial, infelizmente, vai ser muito mais utilizada. Estamos vendo casos esparsos de utilização de inteligência artificial, por exemplo, para alterar o áudio. Vimos um caso recente, o cidadão era pré-candidato a prefeito, e fizeram um áudio com a voz dele, e aquilo atingiu a reputação dele. Quando a gente colocava em câmera, quando ouvia o áudio em uma velocidade lenta, se percebia as alterações. Então se percebia que não era nada tão profundo, não era nada tão bem feito assim. Sim. O problema é que existem algumas alterações que elas são muito difíceis de serem constatadas. Muitas vezes é necessário submeter aquele arquivo ou aquele dispositivo que tem um arquivo a um exame pericial que vai constatar esse fato. Isso é um grande desafio e, infelizmente, esse ano teremos muitos problemas dessa natureza que já começaram a acontecer. Ainda mais que ano eleitoral de prefeito e vereador, a gente vê que ele é mais acirrado, né? Porque é tudo ali muito próximo, às vezes você tem mesmo um contra o outro mesmo, e aí é a galera de um lado e do outro. Então, justamente esse alerta mesmo que o Dr. Igor trouxe aí, de que a gente precisa muito bem filtrar o que vai receber, porque vai ter muita coisa. Eu tive o prazer de estar numa palestra da OAB para falar sobre a inteligência artificial e a Lei Geral de Proteção de Dados com a galera da política, né? Que é do direito voltado para o eleitoral. E a pergunta que me foi feita, que eu não soube responder, eu falei, não consigo te ajudar com isso, foi como a gente breca isso? Eu falei, olha... mas e a LGPD? Eu falei, a LGPD tá para nos ajudar, assim como outras legislações penais, civis, de responsabilização, tantas outras. Só que não há garantia, o que a gente tem que entender é sobre a educação digital mesmo e filtrar o que chega, porque acaba chegando de tudo quanto é lado e acaba criando situações completamente desnecessárias, talvez por um fato... completamente mentiroso e aquilo causa um problema e muitas vezes, não só isso, grandes danos à reputação, como o doutor disse. Em 2021 eu escrevi um livro com os 3 autores sobre... O livro se chama Fake News e Eleições, o Guia Definitivo. E naquele momento... Pontual. Realmente, só falamos que a única falha foi o título, o subtítulo, Guia Definitivo, porque de definitivo um tema desse nunca vai ter nada, né? Porque muda constantemente. Agora, existem alguns pontos importantes que a gente tem que refletir. O primeiro é a equipe que vai fazer a campanha. Eles precisam ter toda uma equipe de profissionais na área do direito digital,
na área da tecnologia, preparados para identificar esses conteúdos ofensivos e oferecer uma resposta técnica e também um setor jurídico específico para oferecer uma resposta jurídica adequada a isso. Então, eu penso que esse, um lado, seriam 2 aspectos, mas um aspecto é esse. As equipes envolvidas, elas precisam fazer a sua parte. A justiça eleitoral, e aí vai envolver o Poder Judiciário, a Polícia Federal, a Polícia Civil, toda a persecução, o Ministério Público, toda a persecução tratando-se de crime, todo mundo tem que estar preparado para oferecer uma resposta. E o outro aspecto é o cidadão. Tem que existir um trabalho com o cidadão para que ele receba esse tipo de conteúdo de forma crítica. Não acredite em tudo que ele recebe, mas também ele saiba que ele tem responsabilidade. Com certeza. Exato. Porque muita gente procura a unidade policial quando ocorre um fato dessa natureza e ele quer saber o quê? Ele quer saber quem foi que criou aquele conteúdo, aquele vídeo falso, aquela publicação ofensiva, aquela foto que sofreu uma alteração. Ele quer saber isso. Mas eu penso que o objetivo não é só isso. Eu acho que ele tem que enxergar um pouco além. Eu sempre tenho tentado orientar aquele que é vítima dessa natureza nesse sentido. Sabe por quê? Ele tem que pensar o seguinte: quem cometeu o crime? Porque quem cometeu o crime não é aquele que não é apenas aquele que fez aquele conteúdo, aquele que produziu também aquele vídeo. Cada pessoa que divulgou aquele conteúdo, ele cometeu o crime, ele pode ser responsabilizado. E falo para vocês, já tivemos casos, posso falar que tivemos dezenas de casos concretos que ocorre esse tipo de fato, que perfis falsos são criados exclusivamente para ofender, para atingir a reputação de candidatos, ou de pessoas comuns, ou de empresários. Robozinhos. Sim, que aí muitas vezes é mais organizado, mais profissional. E a partir do momento que existe a identificação desse autor, mas também a responsabilização, não apenas dele, mas de cada um que colaborou com essa proliferação, e inclusive no âmbito do direito eleitoral, por parte daquele candidato que foi beneficiado, que acaba divulgando esse conteúdo, ou pessoas próximas divulgam, para benefício próprio. Existe regulamentação que, inclusive, aquele candidato pode ser, que foi beneficiado com isso, dependendo do contexto, ele também sofrerá punição por esse tipo de conduta. Então, essa educação digital, mas especificamente no âmbito do enfrentamento da desinformação na área eleitoral, isso é um ponto importante. Esse ano isso tem que ser muito mais trabalhado, isso tem que envolver todos, sempre envolvendo todos, né? Sim. Isso aí tem que integrar as pessoas. Não é trabalho da justiça eleitoral exclusivamente, não é o trabalho do político em si, não é o trabalho das polícias, É a soma, né, do Ministério Público, dos advogados, trabalho de todo mundo. Isso tem que ser levado adiante, tem que ser levado muito a sério, né? Sim, sem contar que na divulgação, né, dos dados políticos partidários nessa proliferação, são dados sensíveis, que causam ainda outros tipos de danos. Então, é muito pontual isso, muito pontual. E tem que ser com muito cuidado, porque para ser criado alguma coisa com a foto, com o filtro, com a voz, tá muito fácil. Então, filtrar bem com o que recebe, né? E ter essa ciência de que nem tudo que chega é verdade. Com certeza. A gente falou bastante de crime digital. Coloquem um pouco assim pra gente, vocês falaram muito de rede social, falaram de Pix, mas alguns outros que vocês enxergam assim que é bem comum, até para as pessoas também já começarem a ficar mais espertas se acontecer alguma coisa ou está para acontecer algo assim. É muito importante as pessoas terem a dimensão. Hoje em dia, a mensagem do WhatsApp, oi mãe, ela já está ultrapassada, já está ultrapassada. O que vem acontecendo? Como a gente mencionou, esses criminosos, eles levantam esse dossiê dessas pessoas, desses incidentes de vazamento, dessas coisas que são publicadas, filtram a voz e agora eles estão cada vez mais capciosos. Então, agora são os áudios. Se minha mãe receber um áudio com uma voz parecida com a minha, pode ser de um outro número. Conhecendo Mara Lúcia do jeito que eu conheço, ela não vai pensar 2 vezes em mandar um Pix achando que de fato sou eu. E tô dizendo com a minha mãe, que é uma pessoa esclarecida, uma pessoa que sabe o que acontece e principalmente participa das minhas, como eu digo, das minhas organizações aqui. Meu marido, mesma coisa. Então, as pessoas precisam estar bem atentas, porque agora é vídeo com filtro.
Porque a facial é um dado sensível genético que abre o seu celular, que abre o seu banco, que abre a porta da sua casa. Agora, com os carros, né, mais tecnológicos, abrem até os carros. Então, isso é um ponto. Nós tivemos, aqui em Rio Preto, 2 incidentes de vazamento bastante graves envolvendo facial em condomínios. E isso foi bastante amplamente divulgado, que trouxe um prejuízo enorme, tanto para as pessoas que sofreram, só que volta a fala do doutor, não existe educação digital, as pessoas muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo com aquilo. Aí abre uma madeireira lá no Tocantins no seu nome, você não sabe nem por que está acontecendo aquilo lá. Né? Então, são essas questões. Quando acontecem, fizeram um financiamento no meu nome. De fato, isso vem ocorrendo, e o doutor pode dizer muito melhor do que eu, com muita frequência. Mas é prestar atenção nos links que acessa. Quando a gente falou do malware que transmuta aí o código de boletos. Então, presta atenção às redes abertas, sai acessando tudo. Sugiro que as pessoas entendam um pouco mais de VPN. VPN, ela traz uma determinada segurança para os acessos, então abram isso. Então, chega no aeroporto, abre. Chega no supermercado, abre. Então, você não sabe quem acessou aquela rede, o que está instalado ali, você não sabe. Então, isso é muito delicado de ser pontuado. E aí, quando a gente fala muito principalmente, tratando do modo físico, vou trazer para as clínicas médicas, aquele universo de prontuário físico que tem lá. Gente, pelo amor de Deus, aquilo é tudo dado sensível, possível de vazamento e possível de trazer um prejuízo absurdo. Né? Então, são várias as pontuações. Nós conseguiríamos falar aqui durante semanas sobre os casos que são recorrentes e que trazem prejuízos. Né? Só que muitas vezes a gente que fornece essas informações. Sim. Verdade. Faça um convite a um exercício. Para você, Leandro, para você, doutora Bruna, e para você que está assistindo também, né? Notoriamente. Quem está assistindo aí, você já se imaginou, você está na sua casa, de repente, toca o interfone, alguém bate palma, é a polícia. Olha, você recebeu 2 milhões de reais na sua conta. E de onde veio esse dinheiro? O que vocês vão falar? Como que vocês vão justificar isso? E aí vem um ponto importante. Como prevenir? Como impedir que isso aconteça? Porque isso acontece. Sim. O problema é que o dinheiro ele vai para sua conta, mas não vai ficar lá. Porque se ficasse, tudo bem, né? Menos pior, né? Olha, que sorte, né? Tá aqui, gente, tá de volta. Rezou pra ganhar na loteria, jogou o dinheiro direto na conta. Qual que é a questão? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o criminoso, como falamos antes, ele vai usar a conta de um laranja, que sabe ou não sabe que a conta está sendo usada, e a maioria das vezes ele nem sabe que a conta está sendo usada. Temos que prevenir isso. Uma forma de prevenir é usar a plataforma chamada Registrato. É uma plataforma acessada pelo GovBR, todos temos que acessar a plataforma Registrato para saber o quê? As contas que foram abertas no nosso nome, eventuais financiamentos. A plataforma chamada Registrato, ela tem o objetivo de oferecer um raio-x das suas condições financeiras, os seus cadastros em bancos. Então, além da relevância de você fazer pesquisas do seu CPF, no Serasa, por exemplo, para saber quem pesquisou, que é um ponto importante. Sim. Tem o portal do consumidor, saber quem pesquisou o seu CPF, mas mais importante que isso, é saber sobre as contas que foram abertas no seu nome. Isso é muito importante. Constantemente eu dou uma acessada no Registrato, e um dia eu falei sobre isso em aula, fazia quase um ano que eu não dava uma olhadinha, não visualizava a minha plataforma. E foi. Estava na minha casa, fui dar uma olhada e meu Deus, socorro, Deus. Olhei algumas contas, tudo certinho. E tinha uma conta lá que eu achei estranho, tinha sido criado no banco há uns 2, eu creio que 1 ou 2 meses. Achei estranho, no outro dia, foi um domingo à tarde, na segunda-feira eu entrei em contato com o banco, falei, não, essa conta foi abrir a conta do seu nome, apresentaram depois até cópia dos documentos que usaram, tudo mais, e estava bloqueada para fazer eles queriam fazer um financiamento. Era fazer um financiamento. Passou, foi movimentado uma quantia pequena, e aí, no momento seguinte, eles estavam tentando o financiamento, e me mandaram até a foto da documentação Meu Deus. do pedido de financiamento, que foi enviado tudo virtual. O que acontece? Qualquer pessoa está suscetível de sofrer esse tipo de problema. Só que para que a gente não seja surpreendido por um problema dessa natureza e corra o risco de ser acordado
às 6 horas da manhã, com policiais entrando na sua casa pela janela, Misericórdia. aprendendo todos os seus dispositivos, um ponto importante é saber acompanhar como seus dados estão sendo usados e utilizar a plataforma registrado com esse objetivo. Só comentando superficialmente de crimes praticados com frequência no âmbito digital, inicialmente eu falo que essencialmente a ideia da fraude, né? A fraude digital, especialmente o estelionato eletrônico, isso é comum, então o cidadão usa algum meio tecnológico para enganar a vítima e tirar dinheiro da vítima. Beleza. E não tirar dinheiro, na verdade. Tratando-se de estelionato, Sim. convencer a vítima a entregar dinheiro de alguma forma, fazer isso. O furto eletrônico, e aí sim, é o retirar, que é o criminoso que invade o dispositivo da vítima, ou invade a conta, ou obtém credenciais de acesso e retira o dinheiro da conta da vítima. Isso é frequente. E outros crimes, que os crimes contra a honra são frequentes. A calúnia, a difamação, a injúria, a ameaça, o crime que temos visto nas últimas semanas, eu tenho visto com uma certa frequência, a perseguição, né? O criminoso que fica perseguindo, seja no âmbito digital, praticando stalking, ou até mesmo fisicamente, né? A pessoa termina um relacionamento, começa a perseguir. Temos visto vários casos dessa natureza, e nos casos que a vítima trata-se de uma mulher, se aplica a Lei Maria da Penha, que tem uma resposta até mais eficaz nesses casos. Então, é um tipo de crime que também temos observado com bastante frequência. Eu penso que esses são os crimes mais comuns, mas o que tem por trás desses crimes? Geralmente, você vai ter alguém que ou enxerga uma vantagem muito boa, ou enxerga uma situação emergencial, porque essas fraudes têm a ideia emergencial. Então, se você não comprar isso, você vai perder. Então, é o risco de perder uma oportunidade. Sim. Ou uma emergência porque vai ter algum prejuízo, ou vai perder algo. Outro ponto interessante é que o criminoso, ele desperta na vítima algum sentimento. Até quando se fala em engenharia social, aquela ideia dele usar a manipulação das emoções da vítima, despertando na vítima o medo, a raiva, a curiosidade, o sentimento altruístico, a ideia de ter uma vantagem. Né? Também. De ego. É o golpe da novinha. Eu brinco sempre, golpe da novinha. Golpe da novinha. Eu falo sempre que existe uma ferramenta para evitar esse problema. Existe um instrumento que a pessoa não cai em golpe da novinha, e é muito fácil. Basta a pessoa ir até qualquer estabelecimento comercial, comprar um espelho, e quando aquele senhor que tem 43 anos, feito eu, ou 50, ou 60, ou 70, que uma pessoa de 15, 20, 25, 30 anos entra em contato, ele vai lá e dá uma olhadinha no espelho. Então, o espelho é a principal ferramenta. Sensacional. Se ele olha no espelho, ele fala, é golpe. É golpe. Foi a melhor dica, o que você tá fazendo de bom aí? Sempre assim, né? O que você tá fazendo? Muito calor aí, que tá um calor, né? E aí ela fala, olha só a foto daqui. Poxa, é a isca, né? E muita gente cai, procura a delegacia. Olha, eu atendi dezenas de casos. Eu não atendi 10, 20 casos. Eu atendi muito mais casos. Mas atendi casos que pessoas públicas foram falar que não aceitariam empresa. Elas não aceitariam ser presas, essas pessoas. E em alguns casos a pessoa falou que ia se matar. Olha, eu vim aqui porque eu vou matar. Eu falei, você veio para falar para mim isso? O que está acontecendo? Procurar ajuda médica, né? Falei, não, porque... Aí ele conta que ele já estava sabendo, que ele é preso, que ele falou já com a polícia, ou que ele falou com o advogado, que ele falou com o delegado, com o investigador, que ele conheceu uma menina é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, geralmente. Típico, né? Eu tive 2 clientes desse, verdade. Típico. Realmente. E esse tipo de golpe é interessante que a ideia essencial não muda muito. Então, existe a isca, e aí quem vai entrar em contato? Ou é a família dela, Sim. ou é o advogado dela, ou já é o policial. Sim. Aí vão sugar o máximo possível de recursos da vítima. Quando não tiver mais dinheiro, aí sim vai entrar em contato o policial, caso não tenha entrado ainda em contato. Sim. Aí fala, olha, tô com esse mandado de prisão, a pessoa monta um boletim de ocorrência, manda foto e vai extorquindo. Porque extorsão, eu falo sempre, hoje mesmo de manhã nós falávamos sobre isso em aula, na academia de polícia. Extorsão não acaba. Enquanto a pessoa que é vítima não procura a unidade policial, aquela extorsão não acaba. Somente no momento que ele procura a unidade policial, o autor é identificado, ou ele é orientado a bloquear esse autor e sair de todas as redes sociais por um tempo, isso acaba. Porque ele não tem mais como manter contato com a vítima. Só que isso só vai acontecer quando a pessoa tem coragem de procurar a unidade policial. O importante é não ser vítima disso, é não acreditar. Então, se vem aquele convite
que chama muita atenção, já é sinal de que é mentira. Sim. Já Então, desconfia, né? Você sabe como funciona esse golpe aí, ô Leandro? Não. Funciona assim, ó. Funciona assim, deixa eu contar o que acontece. Então, o jovem carente, que está à procura de um novo amor, né? Digo jovem, Sim. mas... E aí, então, começa a procurar as novinhas no Instagram, no Facebook, e aí, de repente, acha uma novinha lá, e começa a conversar, de repente, a novinha manda um nudes. Só que a novinha tem 30, 40 anos, de acordo com a descrição. Mandou nudes e aí vai ficando feliz, aquela conversa, aquela coisa toda, me passa seu WhatsApp. Aí passa seu WhatsApp, que a gente vai conversar mais. Mas no momento que passa o WhatsApp, essa pessoa tem acesso, não é mais a novinha que entra em contato. Quem entra em contato, ou é o advogado, ou é o pai, ou é a policial. Com toda a documentação... Olha, a minha filha, ela é menor de idade, o que você está fazendo é estupro de vulnerável, e não sei o que, e derrete. E aí já tem a cópia do boletim de ocorrência, falso, manda para essa pessoa. Aconteceu com 2 clientes, que me ligou perguntando se eu podia negociar com o policial, pagar uma indenização. Eu falei, primeiro, eu não negocio com o policial pagar uma indenização. Como Deus. assim? Como assim, pelo amor de Deus? O que é isso? Eu falei, não é assim não. Eu falei, deixa eu ver esses documentos, né? E à medida que ele mandou os documentos, eu falei, amigo, pelo amor de Deus. Você caiu, né? Você falou... Pelo amor de Deus. Nem existia o distrito. Nossa. Nem existia o distrito policial, pelo qual era mencionado. Só que a pessoa fica tão atordoada, tão louca a hora que vem aquilo, mas isso aconteceu por 2 vezes com clientes. Então é assim que acontece o golpe da novinha. Exatamente. E outra questão. Ano passado, ano retrasado, algumas pessoas foram presas na capital, que criaram uma delegacia, montaram uma delegacia com folder, banner, porque mandavam vídeos, tudo mais. E essa delegacia falsa, ela era usada para enganar as pessoas e foram presos. Então isso tem acontecido, e casos dessa natureza, a gente acharia que as pessoas vão percebendo que são fraudulentos, mas não. Isso vai aumentando porque nos últimos 3 anos, a quantidade de casos que temos visto todo mês, por exemplo, é muito maior. Isso tem aumentado. Então, ao invés disso diminuir, já que a mídia tem divulgado que isso é golpe, isso acaba aumentando. E um outro ponto que eu queria comentar é que a pessoa que faz isso muitas vezes, e já ocorreram várias investigações que foram até divulgadas na mídia, então não estamos falando nada demais. Geralmente, os autores, eles estão presos em penitenciárias aí por todo o Brasil. O cidadão está em Manaus, por exemplo, em uma penitenciária lá. Naquela cela tem uma central telefônica, com 10, 15 celulares para 5, 6 presos, ou 10, 15 baterias para 5, 6 celulares, porque aquilo não para. Enquanto tem presos dormindo, tem outros presos pessoas trabalhando, acordados, usando aquele equipamento, trabalhando de forma ilícita, mas trabalhando. E aquela pessoa acha que está falando com aquela novinha, o que tá falando, porque ele está usando o áudio para isso. Ele está usando o áudio que ele já pediu para alguém gravar. Sim. A maioria dessas pessoas, eles estão presos praticando esse tipo de conduta. O lado bom é que constantemente, e basta vocês pesquisarem no Google, né, o pessoal que estiver assistindo quiser dar uma olhada, pesquise sobre isso, o que vocês vão ver? Muita gente sendo presa praticando esse tipo de fraude. Sim. Constantemente ocorrem atuações em campo das polícias civis, não só do estado de São Paulo, mas outros estados, da Polícia Federal, que prendem 20, 30, 40 pessoas. Muitos dessas pessoas, os mandados são decretados e o cumprimento ocorre na própria cadeia, porque muitas vezes ele está preso numa penitenciária fazendo isso. Em algum estado que isso acontece com mais frequência. Eu até anotei aqui para a gente falar, porque vocês falaram até agora há pouco sobre o envio de documentos, foi o exemplo do banco lá mesmo. O que a gente poderia falar para as pessoas com relação ao envio de documentos? Aí porque eu sei que tem alguns casos que pedem documentos, cartão, por WhatsApp, por e-mail, sei lá, por qualquer tipo de ferramenta nesse sentido. Que tipo de orientação a gente pode dar para essas pessoas com relação a esses envios de documentos com dados sensíveis? Na verdade, é sempre importante mencionar que a pessoa precisa certificar que aquilo é um dispositivo confiável, é um site confiável. Primeiro, tem vários mecanismos, até mesmo a ser utilizado através do gov.br, que traz a veracidade daquela situação. Dando um exemplo de uma cliente na semana passada. Ela foi pagar o IPVA e ela pagou numa página espelhada e pagou para o estelionatário. Pagou para o estelionatário. Bruna, mas era a página do Detran. Eu falei assim, mas observa, no momento do pagamento que ela fez através de Pix, qual era a chave
que te direcionava? Aí ela falou assim, depois de um tempo eu verifiquei que era a chave de uma pessoa XYZ. Então é importante que as pessoas tenham essa malícia, né, na hora de observar os pagamentos, na hora de observar esse tipo de situação, tratar de sites confiáveis, porque muitas vezes é um espelho ali na frente, muitas vezes é uma artimanha, né, que a criminalidade se faz uso, para que aquilo leve a pessoa a entender que aquilo é ok, então siga. Então, é bastante importante que isso aconteça. Porque assim, Banco Central, banco de modo geral, não te manda um e-mail falando que a tua conta tá... Enfim, não manda. Se você sabe, eu vejo muitos casos assim, se você sabe que seu limite é R$5.000, você já usou 4.599 mil lá. Você já não tem mais nem R$1 de limite. Aí coloca lá, vem um SMS do Nubank. Tentativa de fraude no seu limite de 10 mil, não sei quanto. Primeiro que você já sabe que você não tem aquele limite. Vamos começar assim. Você já sabe que você não tem. Mas o que a pessoa faz? Antes de racionalmente olhar para aquilo, ela sai clicando nas coisas e aí é onde abre a porta para várias situações. Então, inicialmente, a gente precisa identificar isso. E hoje em dia não é tão difícil assim. É claro que em alguns casos tem coisas mais profissionalizadas, dependendo das situações. Mas dependendo da situação, a pessoa precisa entender qual é o aplicativo, se é confiável, sempre ter um antivírus ativo no dispositivo, muito importante isso. Tem algumas sugestões de antivírus gratuitos que às vezes eles não correspondem diretamente àquilo que as pessoas vão abrir, determinados aplicativos bancários, né? Ou até mesmo aplicativos que sejam mais individuais e sensíveis. Vou dar um exemplo. Teve um incidente de vazamento de uma casa de prostituição em São Paulo, porque elas cadastravam pessoas lá. Teve um incidente de vazamento lá e expôs todos os usuários daquela casa. Imagina que tranquilo, que coisa interessante, dados públicos expostos nesse nível em 24 horas, como foi o caso. Então, várias coisas podem ser evitadas se a gente tiver um mínimo de cautela. Não, sem dúvida. Nessa linha, falamos que as pessoas têm que tomar cuidado com aquilo que chamamos de síndrome do clique. Síndrome do clique, aquela mania que as pessoas têm de clicar em tudo que recebem. Clique aqui que você vai ganhar. E às vezes a coincidência é muito grande. Sim. Terça-feira, um funcionário do banco liga se eu queria fazer um consórcio. Depois de 1h30, eu recebo um e-mail do banco oferecendo um consórcio. Mas eu fui dar uma olhada em quem enviou, eu falei, tinha certeza que era. É óbvio, é o banco. 1 hora atrás ofereceu, agora tá. A hora que eu dou uma olhada lá, o link era banco, não vou falar o nome do banco, XYZ, marcospneus.com. Meu Jesus Cristo. Meu Deus, é muita coincidência. Isso acontece com todo mundo. Muita frequência. Se eu tive dúvidas naquele momento, e eu fico a todo momento falando sobre isso, escrevendo livro sobre isso, dando aula sobre isso, imagina quem tem uma vida normal. Né? Outro ponto, quanto a enviar documento. Orientação sobre a questão de envio de documento. Primeira orientação. Não envie documento. Não manda documento, não manda, né? Tem que existir aquele que está vendendo o produto, né? Ele tem que dar um jeito. Se quer vender um produto, mas eu tenho que mandar foto do meu cartão. Eu já vi vários casos, inclusive já comprei. Muitos. Foto do cartão frente e verso e o código de segurança. O que mais você quer, né? Quer nudes também? É absurdo. Faltou pedir nudes. Falta pedir nudes. Pede nudes também. Você quer nudes? Inclusive. Não tem outra explicação, não dá para entender. Mas muitas vezes eles têm uma forma de negócio e eles não encontram uma saída para isso, mas não mande. E se for enviar, eu penso assim, o aspecto criminal, qual que é? Por parte da polícia, para facilitar o trabalho da polícia. Não funciona muito bem se eles só querem aqueles dados, mas se for usar exatamente aquele documento, a foto daquele documento que foi enviado, e não os dados que estão lá dentro, edite aquele documento e coloque para onde você enviou, para qual objetivo e para qual e-mail. Foi para tal telefone. Então, manda a foto do RG, não faça isso, mas se for feito, RG enviado tal dia, para tal e-mail, para tal número, porque se isso vaza, essa imagem, ele vai ter aquela informação, porque não vai apagar isso, não vai editar isso, então vai ter um elemento a mais só para colaborar no aspecto investigativo. O problema é que você manda foto de um cartão de crédito, a questão, o aspecto físico não importa, porque ele só quer aquela numeração, né? Então não vai mudar muito. Mas se a fraude for envolver, por exemplo, o documento de identidade, enviou, beleza, você envia, mas coloca o objetivo. Porque aí,
Se ocorre algum problema, se uma situação dessa ocorreu um problema, ocorreu um vazamento de dados, abriu uma conta, usou esse documento, isso foi para a internet, você pode pensar não apenas no aspecto criminal, mas também no âmbito civil, no âmbito até uma indenização por Justamente. danos morais, danos materiais, contra quem recebeu aquele documento, porque você vai ter claramente quem recebeu aquele documento e de onde partiu o eventual vazamento de dados. Pode ser um caminho. O doutor comentou sobre a síndrome do clique, e aqui eu percebo assim, que infelizmente a nossa população não tem o hábito de ler muito as coisas. Não. E aí, então, assim, é só aquilo, só o clique aqui, ou então vejo a questão do limite. Quando mas, viu, já foi. Mas às vezes na própria mensagem tem erros de português. Sim. Tem diversas coisas que não tá. Então, às vezes tem isso também, né? A nossa cultura também, os estelionatários, eles usam muito das nossas fragilidades para fazer tudo que... E muitas vezes, dependendo do nível de acesso que esse criminoso quer obter, dependendo da forma, como a gente disse anteriormente, ele já sabe toda a sua rotina e muitas vezes conhece até mesmo como você vai falar. Quando acontecem as questões dos golpes do Pix aí, que era mais comum, pegava um número qualquer, botava uma foto que fosse, por exemplo, igual a minha e chamava a minha mãe. A minha mãe tem uma forma muito específica que eu a chamo. Raramente eu chamo ela de mãe. Dificilmente eu chamo minha mãe de mãe. Então, quando ela bateu o olho, ela viu mãe, a senhora falou, não é. Não é. Aqui não é. Então, as pessoas precisam estar bastante atentas com isso, porque muitas vezes é o que você disse, erro de português. Aí vai e envia o cartão de crédito frente e verso. Nas hipóteses que nós estávamos falando do documento, são aquelas questões de validação de aplicativo de banco, que é estritamente necessário para que até mesmo configure enquanto você vai fazer uma alteração bancária do seu aplicativo, por óbvio que eles vão querer saber se é você mesmo que está fazendo aquilo naquele momento. Mas se receber um e-mail, me envia documentos, ou vai fazer uma compra, cartão digital tá aí para isso. Cria um cartão digital para aquela finalidade, para aquela compra, encerrou aquela compra, tchau, obrigado àquele cartão digital. O que falta mesmo é o acesso a essas informações. A desinformação é um problema muito grave. Por isso que a cultura tem que ser amplamente difundida. Porque, eu escrevo para a coluna do Jornal de hoje há meses. Há meses. Eu troco de nome se 5 pessoas leu aquilo. Não leu. E eu falo amplamente de como evitar golpes, como aquilo pode te ajudar, como evitar que seu e-mail seja invadido. Então, eu vou criando mecanismos. Só que as pessoas também precisam querer buscar essas informações, até mesmo para proteção. Exato. Realmente. Temos visto um outro ponto que vai envolver a pressa. A pessoa que realiza a vítima, muitas vezes, ele faz com pressa, porque ele não leu direito. Como existia aquela situação da urgência, muitas vezes, isso pode ser um ponto. Mas no dia a dia, ninguém tem muito tempo disponível. Sim. Então, todo mundo está com pressa. Você precisa fazer uma compra, você vai comprar uma bicicleta para sua filha. Você tem pressa, você não vai ficar pesquisando muito tempo. Aí, você vai fazendo uma pesquisa, vai lá no site da americanas.com, digita o endereço, pesquisa, beleza. Depois você vai no Google, pesquisa também, bicicleta, das lojas americanas. Aí vão aparecer os primeiros anúncios, muitas vezes anúncios patrocinados, que te levam a sites falsos. Justamente. E faltou aquele cuidado seu no sentido de ler. Não, primeiro, você tinha que ter digitado. Vai acessar um site de banco, você vai fazer uma compra, tem que digitar o endereço. Mas já falhou porque não digitou. Segundo, já falhou novamente porque clicou no link e não leu que a loja chama Americanas Online 2024 xx.com. Opa, tá estranho. Justamente. E aí o site é o mesmo, eles usam um site espelho, igual o site verdadeiro, mas tem um detalhe. Os preços são muito mais baixos. Então, aquela televisão por 1/3 do valor. Aqueles objetos por um preço menor para chamar a atenção da vítima. Mas é o que você disse, doutor, sobre a cultura da vantagem. Realmente. Quer ganhar a cultura da vantagem. A cultura da vantagem. Sim. Eu tive um caso em uma das empresas que nós assessoramos, né? Que um dos gestores falou assim: Bruna, eu comprei um determinado tênis de uma determinada marca que normalmente ele custaria R$ 1.300. Normalmente. Custaria R$ 1.300. Eu paguei 190. Será que foi fraude? Falei, imagino que não. Acho que não. Eu tenho certeza que não.
Se Falei, você amigo, receber um papel, já tá... me ajuda, me ajuda. Não, Passado nem os esse meses, recebe. aí ele, Preço. ai, de fato, Bruno, não chegou nada. Eu falei, ai, mas também me ajuda, né? Assim, essa cultura da vantagem é algo que deve ser bastante pontuado. É verdade, porque a vítima nunca tem culpa. A vítima é a vítima tem que ser protegida. Só que muitas vezes a vítima tem uma certa responsabilidade Justamente. quando ele acha que ele está enganando alguém. Justamente. Ele está enganando, é o tipo golpe do bilhete premiado. Sim. Uma pessoa vem, para com você na frente do banco, uma pessoa bem simples, bem humilde, e fala, olha, acho que eu não sei ler, tem como ver se eu ganhei na loteria? Aí o cara vê, ganhou. Ou o cara não fala. Fala, porque eu tô precisando de dinheiro, até se quiser, pode até ficar com isso, eu não vou querer nada, não. Pode ficar, pode. Mas não, me ajuda, eu tô precisando de dinheiro. Falando nisso, me dá, até dou esse bilhete aí, esse papel. Aí a pessoa convence aquela vítima a dar dinheiro para ele. Então, existe a responsabilidade da vítima e essa ganância e essa até intenção de enganar aquela pessoa, que na verdade é o criminoso, né? Igual o golpe do ouro. Ele vai lá e vem vender ouro, o ouro é verdadeiro, leva no ourives, o ouro é verdadeiro. Mas em algum momento ele troca o ouro e aí vai o ouro falso. E isso tem acontecido. Então, as pessoas têm que ter um mínimo de caráter, né? E de não querer enganar as pessoas, porque eles acabam sendo vítimas, tentando engambelar alguém, ele acaba sendo engambelado, vulgarmente falando. Porque é o que acontece. Sim. Né? Então, a gente vê isso e eu falo que o conto do bilhete premiado, já há décadas... eu não era nem nascido, isso já acontecia com frequência. Sim. E é um tipo de golpe que até hoje acontece. Acontece. Ainda que, algumas vezes, de forma tradicional, outras vezes com uma nova roupagem. Sim. Por exemplo, tigrinho. Já ouviram falar de tigrinho? O pessoal que está assistindo, alguém já investiu no tigrinho? Eu espero que não, né? Eu tenho certeza que ninguém... Espero que não também. Aí ele vai na unidade policial, muitas vezes, e fala, eu investi no tigrinho, e eu quero ver se é fraude. Fala, quanto que você já investiu? Eu investi tanto, mas perdi... Isso aí, isso envolve mesmo a ideia de enganar a pessoa, de criar na pessoa um sentimento de que ela está tendo uma vantagem exponencial. Sim. Ele vai ficar rico, ele não vai precisar mais trabalhar. Do dia para a noite. E ele investe tudo. Ele usa o dinheiro dele, ele usa o dinheiro da família, ele financia, ele vende casa. Como falamos, como situação que envolve pirâmide, né? Mesma coisa. Sim. A pessoa tem uma pirâmide constantemente na região, no Brasil todo, né? Sempre em algum local do Brasil existe alguém que acordou naquele dia com a intenção de fraudar as pessoas. Sim. E mais um monte de gente que acordaram naquele dia com o mesmo objetivo. De serem fraudados, de serem enganados. E um ponto importante é a questão da pirâmide. Qualquer proposta de investimento que tenha um percentual de juros que seja muito vantajoso, mesma coisa. Isso já é sinal de que é fraude, é golpe, você vai ser enganado. E no começo a pessoa é muito respeitada, no começo ele... Né, endeusado, se torna um mecenas. Eu vejo, endeusado. se torna um mecenas. Sim. Tivemos casos no interior aqui. Ele se torna um mecenas da cidade, ajuda todo o município até o dia que a casa cai. Até o dia que ele vai preso, que ele é identificado e que... Porque ninguém consegue enganar todos a todo momento, né? Em algum Por muito momento, tempo, inclusive. Ele é identificado. Outro que vem acontecendo com muita frequência é os golpes com os advogados. O que acontece? Como o Tribunal de Justiça, quando o processo ele não corre em segredo de justiça, ele é aberto para pesquisa. Então, o que a galera tá em feito da criminalidade agora? Então, busca a minha OAB, por exemplo. Pega todos os processos que eu tenho lá, supondo que eu fosse uma advogada diretamente voltada para o consumidor e recebesse as indenizações. Clicam, aquela monte de coisa. Começa a entrar em contato com as pessoas dos processos. E se portam como se fosse o meu escritório, aqui é do escritório tarará, tal. Só que assim, você tem, viu, Leandro, 10 mil para receber e já tá aqui, ó, no pente, mas você precisa me dar 3 mil para eu pagar uma guia, que aí... E tem acontecido isso. Gente, eu vejo colegas advogados... Nível, assim. Sim, vejo colegas advogados a todo momento publicando nas suas redes. Não sou eu, não pago... Enfim, isso vem acontecendo. Interessante a abordagem. A abordagem, muitas vezes... hoje tem sido comum pelo WhatsApp, mas também existe a mesma abordagem por carta. Então ele recebe uma carta com o número do processo, com o nome do advogado. Por exemplo, ele não teria coragem de usar o nome da doutora Bruna, mas hipoteticamente pensando, imagina, ele manda uma carta com o nome da doutora Bruna, já que ele pesquisou e viu que tem uma ação mesmo para receber, ou tem uma precatória, e ele vê aquilo, tem um telefone, que é o telefone do cartório do Tribunal de Justiça, muitas vezes eles colocam. Aí a pessoa liga, aqui é o Tribunal de Justiça. Realmente, tem um dinheiro aqui, eu já posso mandar para sua conta.
Se você quiser, a hora que eu mandar, eu mando o comprovante. E ele manda até um comprovante falso, né? Sim. Sim, Né, isso, e o mesmo tem acontecido em lojas. Eu tenho um tipo de golpe, uma classe de golpe que eu acabei dando o nome de golpe do terceiro elemento, ou golpe do terceiro esperto. Que é assim, você tem um comprador e você tem um vendedor. Sim. Antigamente era só carro isso, hoje tem várias situações diferentes. Carro vendido na OLX ou no Mercado Livre. Típico. Carro querendo ser comprado também nesse tipo de plataforma. Então, ele fala, olha, eu quero comprar, retira o anúncio, eu quero o carro para mim, me manda as fotos, manda seus documentos para ter certeza que não é golpe. O vendedor manda tudo pro criminoso. O criminoso vai lá e publica um anúncio em redes sociais ou em outra plataforma e coloca para vender. Alguém manifesta interesse. E aí ele vai se passar perante o comprador, ele se passa pelo vendedor. E perante o vendedor, ele se passa pelo comprador. Isso era como um carro. Há uns 4, 5 anos, o golpe do terceiro esperto acontece muito em situações de carro. No último ano, principalmente, eu comecei a ver isso relacionado a tudo. Nos últimos 3 meses, eu tive 2 situações que chamaram a atenção. Uma foi em uma loja de material de construção. Ele entrou em contato com a loja de material de construção, adquiriu o produto, entrou em contato com o comprador, e o comprador aceitou comprar aquele produto. Uhum. Aquele produto, ele manda um comprovante do Pix para a loja transporta o produto, entrega lá o produto, e fica tudo certo. Só que esse dinheiro não entra na conta da empresa, porque o funcionário não comparou, não percebeu que aquele comprovante de Pix era falso, né? E um caso recentíssimo foi lojas de bebidas. Na verdade, um restaurante, um restaurante muito conhecido, e um distribuidor de bebidas. O criminoso entrou em contato com o restaurante, ofereceu bebidas por um preço muito bom, falou que era em razão de um grande evento, então estava muito mais barato, aceitaram comprar. Entrou em contato com o distribuidor, ofereceu um valor, falou que era urgente, que ia ter um outro grande evento e precisava comprar com urgência e aceitava até pagar mais. Todo mundo cresceu os olhos nisso. Todo mundo ia ter vantagem. Aquele produto foi entregue no restaurante e também era falso, porque o comprovante de Pix não era verdadeiro. Acontece bastante isso e você vê como que acontece essa evolução. Como que eles vão mudando, realmente. Não, vai. São criativos para isso, Muito. né? Muito Sim. criativos. E eu acho que é legal também a gente falar sobre, às vezes, os termos em inglês de crimes que acontecem. O ransom é um deles, a própria a Dark Web não é um crime em si, mas ela existe, a gente sabe. Eu acho que é super legal a gente falar. Uma localização específica. Exatamente. Mas acho que é legal a gente falar esses termos também para deixar todo mundo bem esclarecido. Esse universo da Deep Web, da Dark Web, o doutor vai falar 50 mil vezes, 912 melhor do que eu, mas é um universo muito sujo. E sujo ao ponto de levar adolescentes, pessoas, a cometerem crimes ou até mesmo tirar a própria vida. Acho que tem uns anos, aquele campeonato da Baleia Azul, era isso? Lembro, Baleia Azul. Campeonato da Baleia Azul. O jogo da Baleia Azul. Jogo da Baleia Azul, não era isso? Que eles tiravam a própria vida. Uhum. Teve um outro tipo de jogo que acontecia nessa localidade específica que envolveu, muito, principalmente nos Estados Unidos, acontece Sim. muito. Então, o jogo hoje chegou a minha vez, então eu tenho que matar 10 crianças a machadada hoje. Então, chegou a minha vez de fazer isso. Então, eu tô tão envolvido com aquela loucura, com aquela psicopatia, que eu invado uma escola, mato 10 crianças machadadas, viro minhas costas como se nada tivesse acontecido e eu cumpri minha parte do jogo. Evoluí, tipo Mario Bros. Evoluí. Então, isso acontece. E isso não é nada muito aquém da nossa realidade. Então, quando o doutor fala sobre essa pontuação, dessa prevenção de fiscalização dos pais, é que isso é muito recorrente e pode trazer prejuízos infinitos. A maior doença do século hoje, ela é mental. Sim. Ela foge um pouco do aspecto físico. Ela é psíquica e a gente pode observar isso com o aumento de casos de transtornos, com o aumento de funcionalidades, ou melhor, desfuncionalidades que vem acontecendo. Uhum. E muito também se diz respeito em função dessas situações que vêm acontecidas nesse universo. É um local inerente à internet habitual, Sim. né, que é muito apocalíptico, eu ouso dizer, e triste também, na verdade. Sim.
realmente. E a principal característica da Deep Web, por exemplo, é que trata-se de um ambiente da internet que não é indexado. Exatamente. Então você não vai encontrar aquele endereço quando você pesquisa no Google que você quer fazer parte de um fórum de discussão sobre formas de matar alguém sem deixar marcas ou formas de cometer suicídio. Isso aí é uma característica que esse tipo de recurso, ele por não ser indexado, apenas aqueles que fazem parte sabem disso. Por isso que é tão importante, isso inicialmente foi uma alteração legislativa, e hoje isso é uma realidade, a questão da infiltração. A infiltração virtual de agentes. A possibilidade do policial, mediante ordem judicial, se infiltrar em uma organização cybercriminosa, antecipar determinados cenários sendo muito proativo, eliminando um problema. E até eliminando um problema que pode acontecer em uma escola, por exemplo. Então, esse é um ponto nevrálgico da questão. E o constante trabalho de antecipação de cenários dessa natureza. Identificar esse tipo de problema. E a questão é muito profunda, porque hoje, você está no aeroporto, por exemplo. Todo mundo está cabeça baixa no celular. Aí você vai no restaurante. Justamente. Você tem uma família, tem 6 pessoas, 4 crianças, cada um no seu celular, naquele seu mundo. E isso vai deteriorando a saúde mental das pessoas. Sim. Foi muito legal a doutora Bruna colocar essa questão da saúde mental, porque isso é uma realidade. Muitas vezes a tecnologia tem, em que pese existe alguns avanços, mas muitas vezes ela acaba ajudando a deteriorar a saúde mental daquela pessoa. Sim. Os pais permitirem que seus filhos tenham algum dispositivo informático, especificamente tendo um celular, mas não inserindo um aplicativo de controle parental. Existem inúmeros aplicativos de controle parental. O que o aplicativo de controle parental vai fazer? Vai permitir que o pai, a mãe ou o responsável monitore o que o filho faz. Porque filho tem que ser monitorado, vigiado, né? Não pode ficar à vontade. E também permite configurar certos critérios considerando a faixa etária daquela pessoa. Sim. Até um vídeo no YouTube, existem uma criança que tem 6 anos, existe uma classificação etária para ele. Você não vai permitir que ele tenha acesso àquela classificação de 10 anos ou de 12 anos. Porque senão ele vai ter acesso a conteúdo violento, conteúdo relacionado com drogas, com outras questões sensíveis. Então, é importante o papel dos responsáveis pelos jovens para que, se for necessário permitir que eles tenham algum dispositivo, algum celular, que habilitem alguma estratégia de controle parental. Existem inúmeras gratuitas, como o Family Link, mas existem outras que vai permitir saber onde o jovem está e também saber o que ele faz, quanto tempo ele utiliza. Porque o tempo de tela é um ponto sério. Sim. O excesso de tela tem causado inúmeros problemas para aquele jovem. Aquele celular vai permitir também a configuração do horário. Sim. Então, olha, entre as 10 da noite às 6 da manhã não tem como ligar aquele dispositivo. Permite também que você escolha quais os aplicativos podem ser instalados naquele celular. E cuidado, porque às vezes se engana. Às vezes está habilitado certos aplicativos e tem aplicativo que ele pode ser malicioso. Pode ter a finalidade de permitir, por exemplo, que o criminoso controle a distância celular daquela vítima e até mesmo ligue a câmera sem que aquela criança veja que aquela câmera está ligada. Olha que perigo que é isso. Agora, sendo adulto também, o criminoso pode praticar um tipo de golpe, que o pessoal chama de golpe da mão invisível, onde o criminoso, quando ele convence a vítima a instalar um aplicativo, instalar um artefato malicioso naquele celular, traduzindo isso, convence a vítima a instalar um malware, ali, um vírus, ele consegue ter o controle remoto, ou seja, o controle à distância daquele celular. Então ele acessa a conta da vítima, tira todo o dinheiro da conta, faz financiamento no nome daquela pessoa. E isso acontece porque a vítima não tinha um antivírus no celular. É importante ter antivírus, mas não é só isso. Se fosse só ter antivírus, tudo ótimo. Resolveria o problema muito dos problemas. Antivírus é necessário, mas não é só antivírus. Né? O elo mais frágil da corrente da segurança da informação é sempre o usuário. É sempre aquele que tem que adotar as boas práticas de uso desse tipo de recurso. Por isso que 95% dos incidentes de vazamento é detectados através de falha humana.
Quem que não sabe mexer com o aparelhinho? É o ser humaninho. Sim. Mas é. Exatamente. Exatamente. Eu falei que ia ter essa conversa, eu recebi algumas perguntas aqui. Deixa eu só achar aqui Perfeito. agora. Achei. Esse aqui é muito, acho que que a doutora Bruna faz aí com empresas, né? Quais são os procedimentos eficazes que uma empresa de TI deve adotar para atender às solicitações de acesso, correção ou exclusão de dados pessoais dos titulares? Primeiro, seguir LGPD. Isso, não precisa. Primeiro. Mas, guardada a brincadeira, a ISO 27001 e 27002, que traz políticas de segurança da informação, ela traz algumas delineações peculiares para a tecnologia da informação. O nosso melhor braço parceiro de trabalho é a galera do TI. Porque toda implementação direcionada é necessária, em qualquer lugar, eles estão por trás. Quando a gente fala sobre política de BYD, que é política de utilização de WhatsApp, eles estão na configuração do travamento de acesso. Quando a gente fala de política de acesso de e-mails, essa galera está junto com a gente. Quando a gente vai falar de protocolo de segurança, a gente está falando dessa galera está junto com a gente. Então, antes de mais nada, essa galera precisa entender que a adequação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, não é um software. Precisa entender. Porque, assim, o software, ele nada mais é do que uma ferramenta específica auxiliadora do encarregado de dados, que nós tratamos como DPO. Então, quando uma empresa presta um software para que seja, então, adequado a essa empresa, não existe a instrumentalização de políticas, de inventário de dados, de relatório de impacto, até mesmo de tratativa de respostas de incidentes, caso aconteça um incidente de vazamento, porque não é simplesmente fiz adequação, aconteceu um incidente, aconteceu um crime relacionado, o que eu faço com isso? Não é assim. A autoridade nacional, ela quer que isso fique às claras. Então, por exemplo, aconteceu um problema dentro da minha empresa. Tenho toda a instrumentalização de segurança, de política de informação, de instrumentalização de compliance e até mesmo de gestão de risco. Autoridade nacional, protocolo de gestão, foi feito isso, procurei a polícia, informei o titular do dado, deixei isso público, fiz várias artimanhas a depender do nível de incidente de vazamento. Então, o primeiro passo é que essa empresa esteja adequada. E o protocolo de adequação é gigante. Gigante. Então, começa com cultura, vai por mapeamento e transita dentre tantos outros dados que eu ouso dizer que a galera, ela se escusa de entender por medo do que eu vou ter que fazer. Mas quando a galera abraça a causa, é segurança para mim, para o meu cliente, para as pessoas, para a sociedade. Porque a partir do momento que eu capto dados na minha empresa, quando a gente fala de captação, da sociedade de modo geral. Sim. E isso facilita o meu trabalho, facilita o trabalho do doutor, facilita o trabalho do judiciário, facilita o trabalho da cadeia toda envolvida nisso. Né? Não muito curioso e nem surpreso que os índices do Tribunal de Justiça, com relação à disponibilização de dados, e tanto crimes quanto indenizatórias relacionadas com os dados, cresceram do ano passado para cá 550%. Nossa. 550%. Então, é por isso que é importante as pessoas terem ideia do que é, sempre ter a política da prevenção, para que seja muito fácil. Então, quando as empresas falam, o que a empresa de TI precisa? Primeiro, amigo, contrate uma galerinha que cuida disso. Não é porque é TI que sabe a adequação. Exato. Eles são nossos braços direito e esquerdo, mas a instrumentalização disso é feita por processo de gestão, normalmente, comumente feito por especialistas da área. Tá vendo? O cara da TI, ele não é chato. Não, de forma alguma. A doutora aqui brilhantemente já esclareceu que o cara da TI não é esse. Não, ele é gente boa. Ele é gente Inclusive, boa. ele é nosso parceiro. Sem ele, o que a gente faz? Nada, não tem. Nada, a gente não faz nada. Não tem como adequar. A galera do marketing. A galera do marketing que cuida do site tem que ser os meus parça, né? Porque como é que eu vou fazer a instrumentalização correta dos cookies elegíveis, da política de privacidade? Como é que vai ser a captação de dados desse site, desse e-commerce? A galera que instrumentaliza isso, tem que ser brother, né? Exatamente. Esse dia atrás, falando que você falou de cookies, eu lembrei. Esse dia atrás teve tava tendo uma discussão por conta do cookie de terceiro, principalmente pela galera dos marketing, né? Que o cookie de terceiro, até vocês podem explicar melhor do que eu. Mas
A gente até deu uns exemplos, acho que foi o doutor que trouxe uns exemplos aqui da questão. Acho que foi. Enfim, foi algum de vocês que trouxe o exemplo da questão do vinho. Você entra numa loja. Isso, entra numa loja de vinho, vai ter lá o cookie de terceiro, é esse carinha que pega essa informação. Esse robozinho coleguinha. Isso, exato. E aí tem uma discussão de que vai acabar, né, o cookie de terceiro, e aí quem é do marketing que faz propaganda, para divulgar qualquer coisa, tá pensando em diversos outros alternativos por conta disso. Né? Não, e falando da galera do marketing, quando a gente trata de compra de e-mail, compra de lista, a gente precisa classificar que além de crime, né, de várias formas que isso acontece, de várias transações irregulares que acontecem, né? Então a galera do marketing, gente, eu sou de boa, eu tô aqui para ajudar vocês, não briguem comigo, porque o que eu mais encontro é a galera do marketing querendo me matar. Pô, você veio aqui atrapalhar meu trabalho? Meu Deus do céu. Não é isso, gente, é fazer da melhor forma. Porque se os meus dados são importantes, se a minha intimidade é importante, a tua também é a dele. Eu tenho certeza que se esse carinha do marketing que fala, Bruna, você veio me atrapalhar, se começar a ligação toda hora, a pessoa do INSS, o cara nem sabe que tá aposentado, já estão ligando oferecendo consignado. Não é? É verdade. Essa é a pegada. Então, assim, é muito importante que cada profissional dentro do seu quadrado entenda que a LGPD veio para ajudar toda a cadeia da sociedade. Tanto nós enquanto profissionais, quanto o judiciário, quanto a polícia. Porque, assim, se a prevenção não é possível que eles façam o trabalho deles quando o inequívoco acontece. Com certeza, pensa. Então, gente, todo mundo é amiguinho. Uma outra questão aqui. Como a tecnologia pode ser usada para automatizar e facilitar o atendimento aos direitos dos titulares de dados sob a LGPD? A tecnologia ela é sempre muito favorável, inclusive com a inteligência artificial, extremamente necessária e importante para a gente, desde que ela seja usada de modo correto. Sempre. Sempre. Porque já aconteceu caso recente, e o doutor deve ter visto, de uma juíza de determinado estado, utilizou do chat GPT para fazer uma sentença e criou uma jurisprudência que não existia. Que loucura, gente. Só para você ter ideia, o chat GPT na Europa, na Itália, Sim. ele tá proibido de ser usado. Então, a gente precisa ter um pouco de delicadeza com a tecnologia. A tecnologia, ela é ótima, excelente, ferramenta, assim, ó. Pô, nem sei o que eu faria da minha vida sem a tecnologia hoje. Mas, contudo, entretanto, a gente tem que ter cuidado como a gente utiliza essas ferramentas, tanto para o bem quanto para o mal. Essa semana eu tive acesso a uma escola e eu tive a oportunidade de falar com os alunos lá. E a diretora da escola falou que o maior problema deles, da escola, hoje, o maior problema da escola, sabe qual é? Que as salas, elas criam contas inverídicas, abre caixinha de pergunta, aí vem na responsabilidade que o doutor falou, caixinha de pergunta para falar mal do outro. Pautora! Mas a coisa, assim, acontece de modo absurdo. Que loucura isso aí. De modo absurdo. Importante quando a gente trata sobre a cultura, porque a pessoa precisa entender que determinadas situações que ela se coloca são criminosas, se coloca em posições que traz muito problema. Com certeza. Então, assim, envolve muitas coisas. Então, é importante essa educação digital, porque isso, para mim, é o primordial. Então, a tecnologia ela é maravilhosa, desde que usada de modo correto. E os pais têm que acompanhar isso. Justamente. Se os filhos se aprontam, já vimos casos, criam uma conta até bloqueada do Instagram, por exemplo. Fica colocando caixinha e ofendendo professores, ofendendo outros alunos. Isso se torna um fato criminal, é registrado isso para apurar. Durante a apuração se identifica os adolescentes que cometeram aqueles atos infracionais e eles serão responsabilizados no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas os pais deles, Também. eles têm responsabilidade e muitas vezes eles têm que pagar indenização, danos morais contra a professora, né, em favor daquela professora cujo nome foi usado indevidamente ou cuja reputação foi atingida. E quando usar nomes ainda, doutor, tá lindo, porque o que eu soube, que são vídeos. Tem vídeos na sala de aula, vídeos, fotos. Aí pega aquela foto, então traz para a inteligência artificial, modifica, faz figurinha com aquilo e, né, caiu na rede, né, quem sabe pega isso de volta. Então são muitas coisas que a gente pode evitar e a coisa é feia. Eu imagino. Gente, foi assim, bastante conteúdo, inclusive, ó,
para você que talvez não tenha acompanhado do começo, ou então não prestou muita atenção, mas só um resumo do que a gente falou aqui, ó, crime digital, falamos de dados sensíveis, educação digital, principalmente, acho que dá, se a gente for para contar quantas vezes falou educação digital, passaram de 100 vezes aí. Porque Fácil. Muito. Questão de prevenção, envio de documento, registrato, enfim, dentre outras coisas, mas esses foram os pontos que eu coloquei aqui. Eu já quero agradecer a doutora Bruna, doutor Igor, pela presença de vocês, pelo tempo de vocês de estar aqui. E quero, assim, agradecer imensamente, porque realmente foram muitas informações que serão úteis para muitas pessoas que, com certeza, aprenderão muito do que foi compartilhado aqui hoje. Utilidade pública. Realmente utilidade pública. Utilidade pública. Utilidade pública. As pessoas não têm dimensão. Mas, de toda sorte, quem agradece sou eu pela disponibilidade, viu, Lê? Muito obrigada mesmo, do coração. Agradeço ao doutor pela disponibilidade. O doutor que tem agenda, assim, só por Deus e o caminhão de anjo, todos juntos, né? Então, eu agradeço pela disponibilidade, pela gentileza de estar aqui com a gente. É enriquecedor tê-lo comigo. Eu que agradeço a oportunidade, já vinha em tratativas já há um tempo e fiquei muito feliz que deu certo. E fiquei mais feliz ainda porque eu sei que esse tipo de iniciativa faz a diferença. Sim. Pode ter certeza que muita gente deixou de ser vítima de crime ou adotou procedimentos seguros, ou passou a compreender melhor sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e, por consequência, a importância do dado pessoal em si, né, para cada um, porque muitas vezes a pessoa não para pensar como que nossos dados pessoais eles são importantes, são relevantes e podem ser usados para o bem ou para o mal. Depende da forma que vamos lidar com isso. Então eu fico muito feliz em meu nome e só tenho a agradecer a oportunidade e contem comigo. Até a próxima. Muito obrigado. Que isso, obrigado. Deixem também as redes sociais para quem quiser acompanhar vocês, acompanhar o trabalho que vocês fazem também. O doutor tem vários livros escritos também. Deixa aí redes sociais, livros, o que vocês quiserem até para o pessoal encontrar vocês. Eu tenho o meu site, o igorjorge.com.br. Ali tem os links para as redes sociais, para os principais livros. Então, sempre que sai um novo livro, isso é informado nas redes sociais também, no meu site. Recentemente foram lançados alguns livros, creio que 6 ou 7 livros, nos últimos 2 meses, na verdade. Ah, bacana, 6, 7 livros em 2 meses. Mas livros que coordenamos, né, que escrevemos e também coordenamos, né? Então, livros sobre essa temática do direito digital, da investigação criminal tecnológica e também da aprovação nos concursos das carreiras policiais. Que legal. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. O meu é Bruna Picolin. Lá encontra bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá sempre por lá. E lá também tem todas as informações pertinentes à Lei Geral de Proteção de Dados. E estou à disposição, galera. Ah, muito legal. E você que está nos acompanhando, você viu que a gente não ficou falando de termos, de artigos. A gente falou exatamente de coisas aqui, doutora Bruna e doutor Igor. Igor trouxe coisas aqui de práticas no dia a dia para facilitar mesmo a sua vida, a vida de toda a sua família e de todo mundo que você com certeza já compartilhou, se não vai compartilhar agora. Então, se você ainda não compartilhou esse episódio, já clica aí, já compartilha com ele, tanto o link do YouTube ou também o link aí das plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast. Obrigado, doutora Bruna, obrigado, doutor Bruno, obrigado a você que nos acompanhou e nos vemos aí nos próximos programas. Valeu!